Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Diz assim o texto sagrado: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando reverentemente, rogou, todos juntos: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, todos juntos: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-lhe muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Versículo 35, todos juntos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Que Deus aplique a sua santa e gloriosa palavra nos nossos corações. A tormenta de uma vida sem perdão. A palavra tormenta, irmãos, tem um significado na nossa língua, né, muito diferente de outros povos ou de outras épocas. Existem pessoas que estão atormentadas, e algumas delas escolheram viver assim. Alguém pode dizer, alguém pode escolher viver uma vida atormentada. Este texto bíblico vai nos mostrar que algumas vezes nós fazemos escolhas que trazem tormenta para as nossas vidas. Durante os séculos, a palavra tormenta, como eu já disse há pouco, tinha vários significados, várias expressões. Alguns chamavam de loucura, de doença da cabeça, do psique. Alguns chamavam de alienados. Outros chamavam de aluados. Na Alemanha, se usava a expressão eleutério, que dá o apelido ao nosso Martinho Reformador, Martinho Lutero, ou Martinho Eleutério, o maluco. Olha como é que a palavra era utilizada. Mas, independentemente de como a palavra era e é utilizada pelos povos em diferentes épocas, a tormenta é algo que faz mal porque atinge o íntimo do indivíduo. Ele pode estar cercado pela família,
ele pode estar cercado pelos amigos, ele pode estar cercado pelas pessoas que mais o amam, e mesmo assim está atormentado. Essa semana, ou ontem, para ser mais preciso, nós vimos aquele bombardeio daquele grupo terrorista Hamas sobre o sul de Israel. Que cenas horríveis, planejaram, arquitetaram, juntaram todos os esforços, todo o dinheiro, compraram armamento. Se estima, gente, que mais de 2.500 mísseis foram lançados, né, naquela primeira ofensiva, e a investida terrestre, e a investida de paraquedistas, e a investida de toda a sorte. É verdade, irmãos, que a criança palestina, o menino palestino, ele é levado para a fronteira da Cisjordânia ou da faixa de Gaza. Nesse caso foi faixa de Gaza, não foi Cisjordânia, mas entre a fronteira de Cisjordânia ou faixa de Gaza, ou a fronteira do Líbano, que é mais ao norte, e esse menino é ensinado desde a tenra infância a pegar uma pedra e jogar do outro lado. O pai faz questão de levar o menino para a fronteira e dizer: menino, pegue a pedra e jogue do outro lado. E o menino, na sua inocência, pergunta: por quê, meu pai? Diz: porque do lado de lá estão os nossos inimigos. Esse menino é doutrinado, ele é ensinado, ele é adestrado, ele é educado a agir assim. E nós, do mundo ocidental, ligado aos Estados Unidos, sempre desenhamos uma bandeira como se Israel fosse o coitadinho que está lá. E aí nós tomamos um partido. Precisamos orar por Israel. E se Deus nos der a graça, meter-lhe uma bomba para matar todos os palestinos. Nós temos estudado o Evangelho de forma parcial, de forma mesquinha, porque o crente verdadeiro, ele é pacifista. Pacifista não, ele é pacificador, porque Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Precisamos orar pela paz, irmãos. Mas não queria entrar nesse assunto, só estou mostrando que o clima ali é um clima de hostilidade. Então, aquelas mães, aquelas mulheres, aquelas vós de 40, de 50, quem conseguiu chegar aos 50, aos 60 anos, dorme sem saber de onde virá a próxima bomba, de onde virá o próximo tormento, de onde virá o próximo tiro, se eu vou acordar essa manhã, e se eu acordar, os meus filhos estarão vivos. As pessoas vivem num clima de tensão o tempo inteiro. Recentemente, eu tive o privilégio de participar do encontro com alguns dos missionários da IPB, e você não sabe, acho que você deve saber, nós temos missionário lá, que estão recebendo bomba de um lado para o outro. E um desses nossos missionários foi para o norte de Israel. Esse bombardeio foi no sul, mas no norte tem um grupo pior do que o do sul, porque se no sul tem o Hamas, esse que ficou famoso essa semana, né? No norte tem o Hezbollah, que é um grupo pior, mais armado, mais organizado do que o grupo do sul. E esse pastor foi convidado a visitar, pastor Paulo, à frente onde tem uma congregação presbiteriana. E se Vicente tivesse aqui, dizer: Ave Maria, né? Ave Maria, meu Deus do céu, né? Vou lá, não vou. Ele fez a oportunidade que o senhor tem de ir lá e fazer o culto e dar a ceia, servir a ceia do Senhor. E ele, pela graça de Deus, foi. Irmãos, pela graça de Deus, ele ficou do lado da casa do líder do Hezbollah. E enquanto eles estavam em culto, alguém viu aquela zoada de um míssil. A base que lança o míssil era do lado da igreja. Imagine como é que esses irmãos estão lá, agora, cultuando, fazendo o seu culto dominical, cantando os hinos, e esperando daqui a pouco que alguém mande uma bomba de volta onde eles estão. Mas eles estão lá cultuando e pregando o evangelho da salvação de Jesus. Dê glória a Deus, meus irmãos. No meio de tantas as dificuldades,
Tem alguém lá. Mas, repito, esse não é meu tema de hoje. Eu só usei essas expressões por causa da guerra recente, para que a gente possa entender o que é uma vida de tormento. Neste texto, há outros elementos, pelo menos 3, que eu gostaria de salientar, para nós entendermos o sentido real deste texto. Jesus usa aí 3 medidas, 3 padrões. Um é o talento, o outro é o denário e o outro é o verdugo. 3 personagens que aparecem no texto e que são fundamentais para nós entendermos o texto. O talento, ele é uma medida, ele é uma forma de pesar, ele é um peso que foi transformado mais tarde em uma moeda muito valiosa. Por exemplo, quando os países negociavam, quando os reis iam para a guerra, quando os reis conquistavam outros povos, os povos pagavam seus impostos à base do talento. Então, o talento é o que hoje é equivalente. Gente, o número não é preciso, não. É só para a gente ter uma ideia. Um talento é equivalente hoje a 60 mil reais. Então, é um dinheiro grande, né? Um talento. Então, era uma medida muito grande. Por outro lado, o denário era uma moeda muito simples, era uma moeda de trabalhador. Era como se pagava o salário de um trabalhador, de um peão, né, de um assalariado. Um denário equivalia hoje mais ou menos a R$ 64. Então, era o equivalente àquilo que ele comprava de pão para comer durante a semana. Um denário. Então, um talento, 60 mil, um denário, R$ 64. Se você quiser arredondar, bota 60.060. Tem uma ideia assim, mais prática para a gente fazer a conta. Verdugo era uma pessoa, podia ser chamado também de carcereiro. Era aquele cara que aplicava pena, ou aquele cara que guardava o presidiário. Hoje, pastor Cândido, o agente penitenciário. Era aquele cara que estava ali na vara de execução penal para fazer o indivíduo cumprir a pena até o final. Então, talento, 60 mil, denário, 60 reais. Verdugo era o carcereiro ou indivíduo que aplicava a pena. Esses elementos, irmãos, são muito importantes para entendermos o texto. E eu gostaria de pensar nesse texto falando sobre o valor do perdão. Quanto custa o perdão? Quanto vale o perdão? A gente não tem ideia, mas nesse texto Jesus pode nos dar algumas explicações. Vejam aí, versículo 23 a 27. Vão lendo comigo, de 23 a 27. Semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. Versículo 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, o mandou embora e perdoou a dívida. Ele devia 10.000 talentos. Se você for fazer a conta aí muito simples, dá 600 milhões de reais. Tivesse um empresário como o presbítero Otilde, que está aqui com a gente hoje, 600 milhões, viu, Tito, na conta. Está devendo lá ao governo, viu? Para paga a sua dívida. Imagine, os irmãos, essa ideia. Este homem não era um cidadão comum, ele era um grande empresário. Era um grande negociante. Certamente um serviçal do rei ou dos romanos, né? Era um homem que fazia grandes negócios. E o valor que ele devia era, aos nossos olhos, uma dívida
incalculável, apesar de nós termos feito aqui o cálculo aproximado, incalculável, mas na prática era uma dívida impagável. Ele não tinha condições humanas de pagar aquela dívida. E alguém pergunta, como é que se pode contrair uma dívida assim? Gente, se nós estudarmos a história brasileira recente, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, tinha um empresário que era o homem mais rico do Brasil. Lidava com empresas de petróleo, com ações, com poços, com não sei o quê, até que alguém descobriu que o poço de petróleo dele não tinha petróleo, o Eike Batista. Até que descobriram que o poço de petróleo que ele vendia, que ele negociava, que ele tinha ações na bolsa, não tinha petróleo. Moral da história, as ações da empresa dele na Bolsa de Valores caiu vertiginosamente. Hoje, além de não ter dinheiro, ser pobre, ele tem uma fortuna incalculável para ser paga. Você tem ideia do que é isso? Tem gente que está vivendo assim diante de Deus. Eu e você. O texto está falando de mim e de ti. O texto está falando de eu e você. O texto está falando de nós, pecadores. Nós cometemos pecados e afrontas contra o Deus vivo e verdadeiro. Nós cometemos afronta porque descumprimos a sua lei, não guardamos a sua palavra, não observamos os seus mandamentos. Pelo contrário, mesmo depois de convertidos, mesmo depois de termos recebido Jesus como Salvador, diferente daqueles homens lá de fora, mesmo depois de convertidos, muitas vezes nós voltamos ao pecado. Nós vacilamos, erramos, tropeçamos, caímos. E por isso estamos afrontando a lei de Deus. A nossa dívida, irmãos, é impagável. Os arminianos ainda não entenderam isso, porque os arminianos pensam que o homem, ele é depravado, ele é corrompido parcialmente. Ou seja, quando vocês olham para o presbítero Emanuel, dizem assim, esse homenzinho é um homem bom, esse homem é um homem santo, esse homem é um homem de oração. Preste atenção, irmãos, miserável, pecador, indigno, infiel e podre. O pecado nos corrompeu completamente. Nós não temos nenhuma chance de nos voltarmos para Deus, de agradarmos a Deus. Presbítero Igor, que está expondo aqui a carta aos Romanos, e irmão Caleb, que esteve aqui recentemente pregando sobre Romanos, deixaram bem claro, a raça humana está perdida, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, a sua boca é sepulcro aberto, até os seus atos de justiça são diante de Deus como trapos de imundície. Está se referindo a mim e a você, porque nesse texto não há distinção entre grego e judeu, entre romano e cita. Não, todos pecaram e estão encerrados debaixo do pecado. Mas coube a Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, no tempo eterno, no dia eterno, no dia da eternidade, ter nos amado, ter nos escolhido, ter nos eleito e nos colocado diante de Jesus. Então, quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus estava ali nos representando os seus de todas as épocas, de todo o tempo. Outro dia, conversando com o reverendo Josafá, ele dizia assim, olha, rapaz, quantos erros eu cometi na juventude, né, no afã de pregador. Aí eu dizia assim, aceite Jesus como Salvador. E quando a pessoa aceitava, dizia assim, Senhor, põe o nome dele escrito no livro da vida, escreve o nome dele no livro da vida. Deus não escreve o nome de ninguém mais no livro da vida, porque o nome dos seus eleitos está escrito. O meu nome estava lá, o seu nome estava lá, não porque nós merecemos, porque nós já vimos que não merecemos, mas por amor e por graça, pela manifestação divina. Hoje o Espírito Santo toca no nosso coração, e sabendo daquilo que nós erramos,
nós vamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados, mas até isso, essa vontade de confessar, essa vontade de se voltar para Deus, não é um atributo nosso, não é uma qualidade nossa, não é uma força nossa, mas o nascer do Espírito ou a ação do Espírito Santo no nosso coração. Por isso, o pastor Paulo sempre repete o texto que diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes, irmãos, Deus tem nos chamado à oração, quantas vezes Deus tem nos chamado ao arrependimento, quantas vezes Deus tem nos chamado para dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, apague os meus pecados, Senhor, apague as minhas transgressões, Senhor, me perdoe. Eu não sei como é que você ora, eu não sei qual é a expressão que você utiliza, mas está diante de você aqui, e todos os dias, aquele que está pronto para perdoar. Porque Deus está pronto para perdoar a todos aqueles que clamarem o seu nome. Deus oferece perdão a todos, perdão total e restrita. Todos aqueles que lhe pedirem, todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que lhe clamarem, Ele está pronto para ouvir. Clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ou seja, Deus está pronto para perdoar. Eu quero lhe perguntar, você tem pecado? Você tem pecado contra Deus? Não é pecado como uma coisa só. Você, durante a sua vida, durante o seu dia a dia, durante essa semana, você falou uma palavra feia, uma piada indecorosa, uma mensagem que ofendeu ao seu irmão, um pensamento contra esse ou aquele, um desejo do mal. Nós falamos agora aqui, né, de crente que está torcendo para que alguém mate alguém lá, né? Então, você foi um daqueles que pensou mal essa semana. Você foi um daqueles crentes que, ao ver a violência pela televisão, tem a hora que a gente não é nem para ligar a televisão, viu, gente? Porque é coisa horrível, horrorosa e horrenda o tempo inteiro. É o mal, é o mal, é o mal. E às vezes a gente fica assim, ó, tomara que a polícia pegue, pique-lhe bala e mate e tire a vida. E aí nós começamos até a desejar o mal do outro. Não é justiça, não. Muitas vezes o nosso desejo é de vingança. Você é desse, que essa semana pensou alguma coisa assim? Pois é. Hoje é dia de pedir perdão. Mas não é hoje, não. O crente tem que pedir perdão na hora que ele pecar. O crente não deve orar: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, porque crente não pode guardar a multidão de pecado, não pode ter pecado de estimação. Está aqui hoje aquele que diz: perdoados estão os teus pecados. Amém. Aleluia. Deus, Ele nos oferece perdão. Ele quer nos perdoar. E não só perdoar, quer limpar a nossa consciência. Porque tem gente que mesmo depois de perdoado, guarda na consciência o pecado. Não me lembro se o pastor Jeremias, não me lembro quem foi o pregador, que disse assim: os crentes tomaram curso de mergulhador submarino de alta profundidade. Porque Deus diz assim: dos teus pecados não lembrarei jamais, lançarei no fundo do mar. Mas tem crente, Tide, que mergulha, vai lá no fundo do mar e diz: Tide, naquele dia, lá em Santa Amaro, você pensa que eu esqueci, meu irmão? Não esqueci, não. Eu guardo isso até hoje. Então, foi lá resgatar o pecado no fundo do mar. Deus tenha misericórdia de mim, de ti. O perdão. Deus oferece a todos dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é o preço do perdão? O preço do perdão foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas, em segundo lugar, irmãos, o pecado, ou melhor, o perdão, não é o pecado. O perdão nos incita, nos exorta, nos anima a perdoar. Vejam aí, versículo 28 a 30.
Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia quanto? 100 denários. 100 denários não era 64? Não era 64? Faça a conta aí. Eu fiz a conta aqui. Deu quanto? 6.400. Pronto. Um devia 60 milhões, 600 milhões. Outro deve 6 mil. Um devia 600 milhões. Esse aqui deve só 6 mil. E agarrando, não tem o pescoço aqui, mas eu sempre boto um pescoço nesse texto, agarrando pelo pescoço, como é que não está no texto, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. Então seus conservos, caindo aos seus pés, lhe implorava dizendo, todos juntos? Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Gente, o cara foi perdoado em 600 milhões. Mas não conseguia perdoar uma dívida de 6 mil. Imaginem, Deus, ao nos perdoar, Deus, ao apagar da sua mente o pecado, o peso do pecado, a condenação do pecado, e quando Cristo vier, vai apagar a presença do pecado em nós, nós vamos estar no céu, santos e puros. Deus, a fazer esse ato soberano da sua majestade e da sua graça, Ele está nos ensinando que o pecado que o nosso irmão comete contra nós é infinitamente menor do que o pecado que cometemos contra eles. Porém, irmãos, alguns carregam, depois de anos, o pecado que o outro cometeu. Às vezes o pecado que você mesmo cometeu. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas alguns guardam durante anos, durante décadas, o pecado que o outro cometeu. A nossa mente, que é uma fábrica, o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, também é um armazém de más lembranças. Alguns na vida adulta não conseguem avançar, não conseguem melhorar, não conseguem ser felizes, não conseguem ter uma vida plena, até vivem quase como zumbis, porque vivem amargurados, maltratados, acabrunhados, fechados. E aqui, gente, não está se falando de personalidade, não. Tem alguém que é mais extrovertido, tem alguém que é mais quietinho, tem alguém que é mais fechado. Isso aí é natural. Mas tem gente que é fechado porque está amargurado durante a vida inteira. Traumas provocados por abusos físicos, sim. Abusos sexuais, sim. Todo dia aparece na televisão. Abusos emocionais que sofreram. E nunca conseguiram se libertar disso. Muitas vezes esses abusos foram cometidos na infância ou na vida muito jovem. Não é de se admirar que muitos casais não conseguem ter uma vida plena por causa de problemas na infância. Isso principalmente ocorre com as mulheres. Não é que não ocorre com os homens, mas as estatísticas mostram um número alto de mulheres que sofreram traumas físicos e até sexuais na infância e que na vida adulta não conseguem viver uma vida plena. Pessoas que carregam a baixa autoestima, a insegurança e o desprezo, porque se sentem culpadas por causa da violência que sofreram. E aí eu vou apelar para as mulheres de novo. Mulheres que foram violentadas e ainda carregam a culpa de terem sido violentadas, como se elas tivessem sido culpadas disso. Alguns vão no caminho contrário. Não carregam a culpa, mas carregam a violência, carregam um olhar altivo, um olhar rebelde, se consideram perfeitos e não perdoam os outros e descarregam em terceiros que não têm nada a ver com aquilo que eles sofreram.
Ouço falar de esposos que maltratam as suas mulheres, que violentam as suas mulheres com palavras, com situações, com expressões, por causa de problemas que eles tiveram com seus pais lá na sua vida passada. Eu tenho uma mania de dizer que quando vou a um cemitério, quando eu vou ao enterro e encontro alguém gritando, chorando, desmaiando, eu cutuco logo dentro de mim e digo, esse aí tem culpa no cartório. Ah, minha mãe, ah, minha mãe, ah, minha mãe, ah, meu pai. Quando está fazendo muito escândalo no cemitério, eu digo assim, esse tem culpa no cartório. Porque se eu tivesse cuidado do pai e da mãe na época certa, estaria de luto, sim, estaria triste, sim, estaria expressando seus sentimentos, sim, mas incrível, muitos estão expressando ali o seu sentimento de culpa, porque não aproveitaram a época certa, a oportunidade certa de manifestar o seu amor e o seu perdão àqueles que estavam à sua volta. Eu preciso lhe perguntar, meu irmão, o que é que você está guardando no seu coração? O que é que você tem guardado durante essa semana? O que é que você tem guardado nos últimos 5 anos? O que é que você tem guardado nos últimos 10, 12, 15, 20 anos? O que é que tem pesado dentro do seu ser que não tem deixado você viver uma vida feliz? Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de libertação. Hoje é o dia de transformação. Aquele que lhe perdoou está lhe dizendo hoje que você é capaz de perdoar, não pelas suas forças, mas pela força do Espírito Santo de Deus que está em você. Se você não consegue, diga, Senhor, me socorre, Senhor, me socorre, Senhor, tira esse sentimento dentro de mim, esse sentimento de morte, esse sentimento do inferno, esse sentimento do maligno, me purifica, me limpa, me guarda. Lá o escritor de Hebreus chama de raiz de amargura. E raiz de amargura tem 2 sentidos, que eu gosto de explorar quando falo. Eu, por causa de pedra no rim, quando era mais novo, eu tive pedra no rim, tive que tomar chá de quebra-pedra. E aquele cheiro amargo, horrível. Alguém me explicou depois que você pode tomar o chá somente da raiz, porque a raiz tem a mesma substância da planta. Então, tome só o chá da raiz. Mas é interessante. A raiz não tem gosto de nada, gente. Mas quando ela é plantada, ela vai gerar uma erva, vai gerar uma planta que é amarga. Tem gente que está guardando raiz de amargura dentro do coração. E sabe o que acontece com quem guarda a raiz de amargura dentro do coração? Apodrece, envelhece, endoece, fica doente, fica mal. É a mesma expressão para metástase, é a mesma expressão para câncer. A gente diz no interior, o câncer se enraizou. O câncer se enraizou. Dr. Vicente diria assim, deu metástase, se espalhou pelo corpo inteiro ou por vários órgãos. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, qual é o valor do perdão? O perdão nos livra do tormento, nos livra do sofrimento, nos livra do mal. Vejam aí, versículos 31 a 35. Diz assim, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como eu também me compadeci de ti. Versículo 35, 34 e 35, todos juntos. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Eu estou aqui com o pastor Paulo, logo olhando para mim na frente, logo na primeira fila aqui.
Pastor Cândido aqui do lado. João Nilson e o presbítero Igor, os 2 presbíteros aí na casa. Marcos Melo ali atrás. Eu não creio que crente perde a salvação. Não há nenhuma base bíblica para crente perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas há crentes que nessa vida, porque ele não vai poder pagar na outra vida. Pastor Paulo, não existe espiritismo cristão. De um crente que vai sair daqui magoado com o outro e no céu vai pagar a dívida dele. Não, crente tem que pagar é aqui na terra. E Jesus diz assim, o entregou ao verdugo, entregou ao carcereiro. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque tem gente que está entregue na mão do carcereiro. Ele está atormentado de dia e de noite. Quando se fala de perdoar, ele diz assim, eu vou fazer o perdão para ele. Ele que me magoou, ele que me feriu, e sou eu que tenho que perdoar. Não. Guarde a mágoa dentro do coração. O outro que lhe ofendeu vai ficar passeando pela rua feliz e satisfeito. E muitas vezes ele lhe ofendeu, não sabe nem que lhe ofendeu. Alguém ofende naturalmente. Alguém é cavalo naturalmente. Alguém dá coice naturalmente. Alguém machuca naturalmente. E você, que está aí magoado, é quem vai ficar com a mancha. E aí no pessoal do interior diz assim, ó, mancha na batata, mancha na perna, mancha não sei onde. No dia que amanhecer a mancha no peito, buf, morre. Tem gente que está guardando a mágoa no coração a vida inteira. Irmãos, prestem atenção. Alguns foram entregues ao verdugo, ou seja, estão sendo penalizados aqui na terra, porque não aprenderam ainda a oração que o Senhor nos ensinou. Se você acha que esse texto aqui pode ser deslocado da Bíblia, não pode, nenhum texto pode ser retirado da Bíblia. Mas se você ainda não entendeu esse texto, Jesus vai ser muito claro e muito mais claro na oração do Pai Nosso, porque ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E ele vai dizer mais, porque se não perdoardes, Deus também não vos perdoará. Não existe ali uma condicionante, não. Existe ali uma ordenança. A ordenança é perdoe. Jesus não está dizendo assim, olha, se vocês entenderem a mensagem de hoje, perdoe. Não, a mensagem hoje é exortativa. Está na hora de eu levantar aqui e dizer, Leda, me perdoe, minha irmã. Eu nem sei o que eu fiz, mas se eu fiz alguma coisa, me perdoe. E se eu tenho consciência do que fiz, Leda, me perdoe pela palavra que eu lhe disse ontem de noite. Nós tivemos aqui ontem de noite, viu? Fazendo a quentinha. E eu disse um monte de pilera, Leda, me perdoe pelo que eu lhe falei ontem. Irmãos, muitas vezes eu não estou disposto a pedir perdão, e isso é um problema muito sério na vida do cristão. Mas muitas vezes, mesmo quando o irmão me pede perdão, eu não perdoo. E alguns mais cínicos dizem assim, eu perdoo, mas não esqueço. Guardo aquela mágoa no coração para o resto da vida. Ou seja, de fato você não perdoou, porque quem perdoa aquilo que aconteceu no passado já não lhe incomoda mais. Ele não tem vontade de vingança, ele não tem vontade de mágoa. Pastor Paulo me ensinou isso da forma mais dura, né? Os irmãos sabem que eu sou divorciado, eu não estou fazendo bandeira aqui pelo divórcio. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou contra o divórcio, vou lutar contra o divórcio a vida toda. Mas na época do meu divórcio, quando eu fui levado ao conselho para responder ao conselho, o pastor Paulo fez assim, você vai sair daqui agora e todo dia você vai orar abençoando a Hilda. E eu dizia assim, palavra dura é essa?
Né? Você vai sair daqui agora e toda oração que você fizer para a Hilda, vai dizer assim: Senhor, abençoa a tua serva, Senhor, guarda a tua serva, Senhor, protege a tua serva, Senhor, guia a tua serva pelos teus caminhos, Senhor, muda o coração de tua serva. Você vai orar abençoando. Irmãos, se você tem uma queixa contra o irmão, se você ainda não resolveu contra o irmão, se você está guardando mágoa no seu coração, aprenda a lição do texto, ore por ele abençoando. Ore colocando ele diante do altar, não é diante do fogo não, é diante do altar, bota ele diante do altar, diga: Senhor, consagra a vida do teu servo, Senhor, modifica a vida do seu servo, Senhor, transforma a vida do teu servo, Senhor, abençoa a vida do teu servo, Senhor, abençoa a casa do teu servo, Senhor, abençoa a família do teu servo, Senhor, bota o teu servo no lugar de destaque, Senhor, faz a tua vontade na vida do teu servo. E Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, na sua infinita graça, vai retirar a raiz de amargura que você guarda no seu coração. Eu quero lhe perguntar: você hoje pode dizer que está com a consciência limpa? Você hoje pode dizer que está com o coração limpo? Você hoje pode dizer que está com a alma limpa? Se não, está aqui hoje aquele que perdoa os pecados, que perdoa e limpa do pecado, e aquele que lhe capacita para perdoar o seu próximo, o seu irmão, o seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa e até mesmo os seus inimigos. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Pastor Carlos.